Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Alfajor Brasil. E hoje é dia de Pampepato. Que negócio é esse? Bom, fazendo algumas pesquisas históricas, eu descobri um dicionário de inglês, francês, italiano e espanhol, de 1660, publicado em Londres. Nesse dicionário, alfajor constava para a tradução dessas outras línguas. Em inglês era equivalente a pão de pimenta, e o alfajor para o italiano também era traduzido como pão de pimenta, que é exatamente o pan pepato. Na época separado, pan pepato, que é exatamente pão apimentado. E então, o que eu concluí foi que nessa época, pelo menos para quem fez esse dicionário, esse era um doce equivalente ao alfajor. Bom, se você der uma olhada nas nossas publicações mais antigas lá do Instagram, eu tenho a avaliação do alfajor espanhol, que é um alfajor de uma receita mais tradicional, uma receita de aproximadamente do século IX. E aí a gente chega nesse pan pepato, que é um doce italiano, que de fato é bem parecido e dá para entender por que foi feita essa tradução. Bom, por que eu fiz essa pesquisa? Eu fiz uma viagem recentemente para a Itália, então quis aproveitar e encontrar o pan pepato lá. Acabou sendo bem difícil de encontrar, porque o pan pepato hoje é um doce típico da região de Siena, e eu estava em outra região, mas acabei encontrando também o pan forte, que eu vou fazer uma avaliação depois, tá? Que também é algo parecido. Mas vamos para o mais antigo, que é o pan pepato. O pan pepato é uma massa bem consistente, bem firme, está cortado aqui já na metade alguns pedaços, feita basicamente de uma farinha. Pelo que eu vi das receitas antigas, era mais um pão ralado, sabe? Aquela farinha de rosca. Você pega aquele pão que ficou duro e transforma numa farinha. Amêndoas e avelãs. Mel. E especiarias. Você vê que ele é coberto como se fosse com ervas, parece assim, tempero e pimenta. Por que da pimenta? Por que das especiarias? Porque são o que dão, que conservam o alimento, né? Permitem que ele tenha uma validade maior, né? A história do pan pepato é que ele era feito para viagem, somente, pelo menos a história que eu encontrei, ele foi criado assim para a volta das cruzadas, né? Dos europeus que voltavam do Oriente Médio para a Europa. Era uma viagem longa por terra, eles precisavam de um alimento que não estragasse no caminho. Então eles faziam esse pão com as amêndoas, com as nozes, com o que eles tinham, com resto de pão, com a farinha que tivesse, com mel para dar o sabor, as especiarias para conservar. E essa história que é muito parecida com a história do alfajor, tá? Bom, quanto ao sabor desse doce, assim, apesar de ele chamar pão de pimenta, ele não é assim ardido, apimentado. Você até sente a pimenta, mas ele é doce porque tem bastante mel. E muito saboroso por causa das amêndoas, das avelãs, das especiarias, tá? É bem parecido com o alfajor de Medina Sidônia e é bem gostoso, assim. É um sabor diferente, tem um cheiro diferente e é um sabor bem diferente mesmo, é difícil explicar. Lembra um pouco um torrone, né? Lembra um pouco um pão de mel, né? Lembra um pouco então esses alfajores mais tradicionais e bem diferente, gente. Se tiverem a oportunidade de encontrar na Itália ou de repente aqui no Brasil, experimentem mesmo, porque é bem gostoso, tá? Bom, então ficamos por aqui hoje, tá? E nos próximos dias eu vou fazer então uma avaliação do outro, que é o pão forte, ok? Bom, pessoal, abraço, obrigado por acompanhar o canal, até mais.